Eumano Silva. Olá, Lula Costa Pinto, bom dia. Bom dia, doutor Eumano Silva, como está você? Doutor é muito para mim, hein? Meu currículo é um pouquinho mais leve. Como estamos, Eumano? Como estamos nesta quarta-feira, dia 8 de julho? Pois é, né, Lula? O fato importante de ontem para hoje, que já havíamos comentado no nosso bate-papo de ontem, foi a confirmação de que o presidente Bolsonaro está com Covid-19, está doente e a reação, o comportamento dele depois disso se tornou aí o fato político, aquela propaganda que ele fez da cloroquina, que todo mundo viu. Então, acho que hoje, assim, isso reforça a personalidade do presidente em todo o mandato dele, mas principalmente durante a pandemia, essa personalidade de apostar contra fatos, contra o bom senso, contra a ciência, contra as recomendações médicas. Isso está se reforçando. Isso, evidentemente, tem um viés político, isso é uma estratégia dele, a estratégia que até hoje chegou à presidência da República, que foi tensionando com os setores da sociedade que vem, de certa forma, governou o Brasil aí nos últimos 35 anos. Então, acho que o principal é isso, reforçar essa personalidade do Bolsonaro. E agora, vamos ver aí a evolução da saúde do presidente, né? Que eu acho que o fato importante agora é acompanhar a quem duvide, inclusive, de que ele esteja doente. Como da outra vez ele escondeu os exames, agora ele fez questão de mostrar. Tem vários fatos políticos em torno, políticos e policiais até, em relação às investigações sobre o Flávio Bolsonaro, o depoimento do Flávio Bolsonaro no Ministério Público, o primeiro, depois, desde o início das investigações. Tudo isso forma um contexto em que se criou nas redes sociais, principalmente, essa dúvida de se o presidente estaria mesmo doente. Em princípio, não há por que duvidar, você tem informação oficial, um laboratório que fez lá no Palácio da Alvorada, mas, de qualquer forma, só o fato de haver essa dúvida já é uma consequência, uma demonstração, uma consequência desse comportamento do presidente, que não foi transparente em nenhum momento, desde o início da pandemia em relação à sua situação, e agora cria aí mais essa tensão nacional, vamos dizer assim. É verdade. Mano, inclusive o Carlos Ponte, que está aqui acompanhando ao vivo, fala que o Bolsonaro é falso, falso positivo ou falso negativo. Qualquer coisa que venha dele é falso. Bom, eu também desconfio desse resultado, mas, ao mesmo tempo, não creio numa irresponsabilidade tamanha, né, de se criar um fato. Aí criou-se a teoria conspiratória de que pode ser uma nuvem para esconder ou para tirar do foco o depoimento do Flávio Bolsonaro ontem, ou a necessidade de alguns municípios de retomarem o isolamento social mais rígido. Eu confesso que isso está fora do meu horizonte, eu prefiro acreditar que as coisas são como elas são. E aí, mano, nesse cenário, a coisa mais absurda, ou não diria absurdo, porque eu particularmente não achei. Eu gostei da colocação do tema para debate, mas o artigo do jornalista Hélio Schwartzman, que foi editorialista da Folha, é colunista da Folha de São Paulo, e defendendo a morte do presidente como uma epítome, né, da sua obra na presidência, e uma contestação na própria Folha de São Paulo de um outro articulista, um professor de direito da FGV, dizendo, olha, isso do ponto de vista retórico é válido, mas do ponto de vista da luta política não deve ser por aí, em que pese todos os defeitos e todo o sofrimento que o Bolsonaro impõe aos brasileiros num governo que é absolutamente caótico. Né? Como você vê esse debate e como você analisa esse artigo do Hélio Schwartzman, que é um artigo forte, é um artigo duro, é um artigo que contém
um mote filosófico para se debater. Eu acho jornalisticamente válido e acho absolutamente inválida a ação do ministro da Justiça, que, na verdade, ele é, por definição, um funcionário do Jair Bolsonaro, mas ele é uma personalidade muito frágil para ocupar, frágil do ponto de vista intelectual, do ponto de vista biográfico, para ocupar a cadeira que ocupa e aonde está sentado hoje. Como você vê esse debate, Eumano? Olha, Lula, o artigo, pela repercussão do artigo, ele se mostra um artigo importante. É uma discussão filosófica, sem dúvida, importante. Mas eu acho que ele é inadequado. Eu acho inadequado exatamente por acirrar um tipo de disputa e ele, para você não enquadrá-lo dentro do discurso de ódio, tem que se fazer um esforço intelectual muito grande, tem que se, sabe? Então, em função desse discurso do ódio contemporâneo, que eu acho que é um dos males que nós temos, embora esse seja um artigo ele não é um artigo para o povão, mas o povão vai ler o título. Os intelectuais vão discutir, os cientistas políticos vão tratar do assunto, os filósofos. Acho a discussão como filosofia, eu acho a discussão fantástica, mas eu acho no momento ela inadequada. Por isso, porque eu acho que ela ajuda a contribuir com esse ambiente ruim, até porque nós sabemos, até pelo que se passou nos últimos anos e pelo ambiente político que nós temos, que nós não temos uma sofisticação da discussão política no Brasil. Essa sofisticação ela é de um grupo muito pequeno. As pessoas vão no mais fácil de se compreender. E o mais fácil de se compreender é que tem uma pessoa desejando a morte do presidente. Nesse aspecto, eu considero inadequado. Como discussão filosófica, eu acho que ele faz muito sentido, porque você tem, de fato, uma situação em que o presidente contraria todas as recomendações das organizações médicas, contraria o bom senso, contraria os governadores, contraria a justiça, contraria as decisões, anda sem máscara quando tem que andar quando o governo do Distrito Federal determina que tem que andar de máscara, cumprimenta as pessoas, vai à manifestação. Então, tudo isso é uma afronta às pessoas e que tem consequências, tudo indica que tem consequências, inclusive, no aumento da taxa de contaminação e, consequentemente, da taxa de morte. Então, nesse aspecto filosófico, ele é até muito interessante. Mas eu como editor, eu acho que eu ia fazer uma ressalva, se eu estivesse editando um jornal, eu acho que, por isso, pelo momento da discussão e pelo encerramento do ódio, eu preferia que a discussão fosse tratada de outra maneira. Mas então você entrou num ponto fundamental e que muito contemporâneo, aliás. Você falou, como editor, você veria com outros olhos e talvez não, obviamente, mexesse no artigo, mas ponderasse com o articulista se era oportuno publicar. Esse debate... Eu acho que cabe uma ponderação, sim. Mas esse programa tem a pretensão de ser Sua Excelência o fato. Né? E estamos debatendo aquilo que eu acho que é o fato do dia de hoje, mas que trazido desde ontem, que é esse artigo do Hélio Schwartzman. Mas, Eumano, esse debate é contemporâneo porque está acontecendo neste momento na redação do New York Times, porque houve a publicação de um artigo com um veso claramente militarista, racista, né? E os jornalistas do New York Times se uniram e pediram a demissão do editor de opinião porque permitiu a publicação daquele artigo. Né? O publisher do New York Times aceitou, né, esse pedido da redação e, para contemporizar, entregou a cabeça do seu editor de opinião, que era, aliás, o seu sucessor, né? Já estava, a sucessão já estava desenhada para 2021, né? E ele iria ocupar a cadeira desse Sulzberger, né? Que é a terceira geração da família, né? No posto de publisher do New York Times. Você acha que a Folha, editorialmente, deveria ter feito uma intervenção, né, para não publicação?
Ou foi mais inteligente a Folha publicar hoje o artigo do Hélio Schwartzman, que estava online desde ontem, e em outra página um artigo muito bom, muito bem feito, por um professor de Direito da FGV, contrapondo aquilo que é mais duro no artigo do Schwartzman, que é eu quero que o presidente morra, sem contemporizar com a ruína administrativa do que é Bolsonaro. E, em síntese, né, o antagonista do Hélio Schwartzman escreve na própria Folha de São Paulo: é bom que ele fique vivo para pagar, para ver, né, o tamanho da conta que ele está pendurando, né, na nação brasileira, e que ele pague em vida essa conta. Né? Qual a tua opinião em relação a isso? Olha, primeiro assim, eu acho o meu moralismo, a minha formação, mas eu aprendi algumas coisas básicas. Você não deseja a morte de ninguém, nem do seu inimigo, a menos que esteja em guerra, e você não nega um copo d'água para ninguém, na mesma situação, sabe? Acho que são coisas meio básicas e que isso demonstra um mínimo de humanidade que nós devemos ter. Repito, do ponto de vista filosófico, acho a discussão interessantíssima. O fato da Folha ter colocado o artigo que faz o contraponto. Do ponto de vista da Folha, a Folha sempre foi assim. A Folha já criou, em outros momentos, outras polêmicas. A Folha é isso mesmo. Isso, ao mesmo tempo em que vai levantar questionamentos, a Folha foi o primeiro jornal a ter um ombudsman para discutir os seus próprios procedimentos. Eu trabalhava na Folha quando foi instituída a figura do ombudsman. Eu acho que a Folha cumpriu o papel dela. E acho o Hélio Schwartzman um grande articulista, não há nenhuma ressalva em relação a isso, mas eu vou raciocinar como jornalista. Nós aprendemos uma coisa, e hoje, nesse momento de discussão, de fake news, o que nos diferencia do não jornalista? Nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Nós temos uma técnica e nós temos uma ética e uma ponderação. Eu acho que no momento que você dividir a sociedade entre o que é informação para ajudar a compreensão dos fatos e você fazer sensacionalismo, vou usar a expressão, dentro do jornalismo, quando você carrega nas tintas de determinados fatos sobre violência, morte, criando pânico, isso é o sensacionalismo. Quando você cria um artigo com um título tão forte, você joga na linha do sensacionalismo do jornalismo. Estou raciocinando simplesmente como jornalista. Desse ponto de vista, esse sensacionalismo ele não é bom para o jornalismo. Nesse sentido. Ele descredibiliza. O mesmo conteúdo com título. Discurso. Isso, o mesmo conteúdo com título um pouco mais cuidadoso, uma ponderação, mas defendendo até nesse sentido. Agora, a ponderação jornalística de não permitir o sensacionalismo nesses fatos tão sérios, nesse momento, eu acho que aí é a cabeça do editor nesse sentido da ponderação e de se evitar o sensacionalismo. Porque o sensacionalismo não é só do editor que carrega na tinta da morte na periferia, e do sangue. O sensacionalismo pode ser o título de um artigo também. E é nesse sentido que eu acho que essa ponderação, mesmo trazendo a discussão sobre a culpa do Bolsonaro, sobre tudo que se passa, e assim, aquele sentimento real que dá nas pessoas, essa pessoa merece, né? Há um pouco, o cara fez mal, logo ele merece aquilo. Sim, mas aí eu vou voltar. Eu não me sinto bem, jamais, isso talvez seja alguma coisa meio anacrônica, mas eu não me sinto bem desejando a morte de ninguém. Mesmo com todos os erros políticos, com os graves erros da família, essas ligações todas do Rio de Janeiro, tudo isso que está sendo investigado, mesmo com tudo isso, mas eu tendo a optar pela opção do outro articulista, de fazer essa ponderação, que se tem crimes a pagar, que se pague na justiça e não com a vida. Agora, tem uma discussão aí, né, Lula? Teórica em torno disso, envolvendo aí o que seria o consequencialismo, né? As pessoas. Exatamente, essa discussão filosófica que governou a pena a mão do Hélio Schwartzman. Mas aí, deixa eu entrar aqui num outro tema, que tem a ver com imprensa, com ponderação e com o olhar diferente
que nós temos obrigação de ter ante os fatos. Já na segunda-feira, mano, eu fiz um comentário aqui nesse canal no YouTube, no canal do IGTV, que eu tenho lá, falando o seguinte: olha, os números da economia vão ser festejados, mas não são isso que a gente está vendo aí, né? Tenham calma, porque não é esse cenário róseo. Num comentário feito também na TV 247, na terça-feira, ontem à noite, fazia essa ponderação para o Rodrigo Viana, né? Os números não são exatamente assim, essas coisas precisam ser ponderadas. Hoje, né, o José Paulo Kupfer, que é um dos nossos melhores analistas econômicos e sênior, né, na imprensa, o Zé Paulo Kupfer faz exatamente essa observação. Diz que, aí eu vou usar uma frase que o Itamar Franco usou enquanto presidente da República para falar mal do seu próprio governo, né, dizendo o seguinte, que os números não mentem, mas os mentirosos manipulam os números, né? E ele dizia isso para confrontar o Fernando Henrique, a equipe do Plano Real, numa daquelas confusões do governo Itamar. Mano, se está dizendo que a gente retomou o crescimento num ritmo frenético, quando, na verdade, o fundo do poço era um abismo. O fundo do poço era um abismo. Se a gente está antevendo que vamos cair 10% do PIB nesse ano, você imaginar que crescimento de 3% do PIB em 2021 não é um crescimento do PIB, é você puxar um pouquinho a rolha, né, para cima, mas ainda vai estar saindo água ali embaixo, e bastante água, num volume caudaloso, né? E ele também fala que estão construindo novas estatísticas, como se fosse uma nova matriz econômica rediviva, e dizendo o seguinte: olha, um dos sinais de que a economia está vigorosa é porque aumentou a emissão de nota fiscal eletrônica no último mês. Meu Deus, é o que ele fala. Se a economia real, física, os estabelecimentos estão em geral fechados ou estiveram fechados durante muito tempo, se estimulou o comércio online. O comércio online, ele quase que obrigatoriamente passa pela emissão da nota fiscal, até para que as mercadorias circulem e tenham os entrepostos fiscais. Então, seria o mesmo que você dizer que a economia está retomando porque o índice de atividade de home office foi muito alto. Mas o índice só foi muito alto porque você fechou as empresas, porque você fechou os pontos de negócio, né? Então, como você está vendo esse momentum da economia? Olha, Lula, eu acho esse artigo do Kupfer excelente, porque ele trata dessa maneira que você falou, e ele usa... O Kupfer é muito experiente, né? Ele faz as análises dele são muito profundas, e ele fala no entre aspas, né, da retomada entre aspas da economia, essa expressão, que você tem uma retomada, mas entre aspas, que é uma ponderação que ele faz. Então, a primeira coisa, eu acho que a economia a gente sente quando ela está crescendo. Você olha em volta, você observa o crescimento da economia? Eu não observo, primeiro aspecto. Você não tem obras, você não tem... Onde é que está crescendo a economia? E o aspecto, acho que talvez principal dessa crença, assim, para se relativizar esse otimismo e contestar esse otimismo, é o desemprego. São as altas taxas de desemprego, inclusive nas atividades informais. Então, esse é um dado, sem haver retomada de emprego, não se vê a economia crescendo, você não tem como sustentar, você não tem as famílias consumindo, você não tem crescimento do consumo, isso é abordado no artigo. Então, Lula, acho assim, isso é importantíssimo para a definição dos próximos meses, dos próximos anos na política. Acho que a economia tem papel importante nas eleições, tem papel importante até na permanência ou não de Bolsonaro no governo, em função dos processos e dos pedidos de impeachment contra ele.
Então, acho que devemos olhar, e acho que devemos olhar realmente com muita dúvida nesse crescimento, porque a gente não observa ele de fato, o dinheiro do governo, até onde se sabe, está chegando com uma lentidão muito grande na ponta, então eu não sei de onde viria, porque cresceu 10% o comércio eletrônico, ou porque as pessoas estão trabalhando mais no home office, como disse o Kupfer, não é daí realmente que vem a economia. Então, em princípio, eu duvido, acho que a economia já vinha patinando, já vinha em grande dificuldade, o Paulo Guedes costuma dizer que estava decolando, que não estava decolando. Eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o ex-ministro Rubens Recupero no início do ano, e ele colocava o déficit nas transações correntes do Brasil com o exterior, que o quanto isso vinha sendo negativo para o Brasil e como um país nessas condições tem dificuldade, inclusive, de atrair investimentos, porque cria-se dúvidas em relação à economia. Nunca houve essa retomada que o Paulo Guedes fala. Ele manteve o 1% que veio, aí sim, teve uma reviravolta muito grande, que foi com o Temer, que pegou uma recessão forte e o Henrique Meirelles, um homem experiente, que entende de dinheiro, conseguiu, criando com várias críticas sobre como ele fez isso, com a MP do teto, mas tudo isso eu acho que mostra que o governo Guedes, Paulo Guedes, não criou essas condições para essa retomada. Não, concordo contigo, não criou essas condições, e eu não identifico no Paulo Guedes qualidades intelectuais, qualidades gerenciais e qualidades morais para conduzir a necessária nova agenda brasileira, que ela é co-irmã da nova agenda econômica mundial, que surge depois desse evento, desse cisne negro, né, que é a pandemia, e que passa a ser o temor da humanidade, do brasileiro também, né, ou da maioria, mas o temor da humanidade na ocorrência de novos fenômenos pandêmicos como esse que a gente vive. Não há moral, não há condição, né, desse governo tocar, muito menos a equipe do Paulo Guedes, que é uma equipe intelectualmente desonesta, né, e despreparada para isso, porque foi criada em torno de um não planejamento, né, para conduzir essa agenda, que é uma agenda que passa necessariamente por uma nova relação com o meio ambiente, com as questões ambientais, com a sustentabilidade, que passa necessariamente por uma nova relação com a economia compartilhada, né, com a redução de expectativas e de ganhos dentro dessa economia, com o compartilhamento de soluções e, sobretudo, Eumano, uma economia muito mais voltada, até por isso, para o social, né, e não para o lucro. Um mundo onde o público, né, o interesse público e a gestão pública, seja da educação, seja da saúde, seja da agricultura, né, ela vai ter que ser muito mais voltada para uma nova filosofia, até mais próxima do socialismo do que essa maluquice, não é nem neoliberal, nem liberal, mas esse ultraliberalismo, né, completamente acelerado que tentou se implantar aqui. E quando essa maluquice do Paulo Guedes falar que até o fim do ano vai vender 3 ou 4 grandes estatais e tal, ele, assim, eu não posso nem dizer que ele sabe que não vai acontecer, porque o Paulo Guedes é tão despreparado que ele não sabe quais são os ritos necessários para fazer uma privatização. E ele não sabe qual é a força real do Congresso e do Judiciário para permitir uma privatização ou não. E na cabeça dele,
por exemplo, para que fosse uma grande privatização, você teria aí companhias como os Correios ou até o Banco do Brasil, né? Você imagina, os Correios, né, estão sendo destruídos, né? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está sendo destruída, né, desde o governo Temer, né, desde o governo Temer que se fez um aluguel ali de plantonistas que não conseguem gerir a empresa que tem 110 mil carteiros, né, 110 mil pessoas na rua, entregando encomendas, entregando cartas. É uma empresa de logística altamente relevante, necessária e de interesse público. Não tem concorrente à altura, porque as empresas privadas que cumprem o mesmo serviço se recusam a ir aos rincões do Brasil, porque isso é antieconômico, então se recusam a entregar encomendas num arquipélago de 4 mil habitantes, como Fernando de Noronha, ou então no inferno das couves de uma cidadezinha perdida em Rondônia, aonde você tem presente os Correios, aonde os Correios são uma repartição pública, aonde você tem relação com o mundo, aonde você tem relação bancária, aonde você tem um toque da administração pública. Você vai privatizar isso? Você vai privatizar o Banco do Brasil no momento em que você tem que chamar o sistema financeiro para ter juros e taxas mais empáticas com as empresas e com os cidadãos que estão quebrados depois de tanto sofrimento, né? Então, mano, eu acho que, e já achava antes mesmo da pandemia, em fevereiro, na reunião de um conselho de corporações, de empresas privadas, que eu fui chamado a me manifestar, a dar uma palestra, eu já falava, dizia, olha, o ano não será fácil, e não tinha pandemia no horizonte, mas eu dizia, o ano não será fácil, faremos um déficit esse ano, não é sustentável a matriz econômica que o Paulo Guedes tenta impor, não há outro nome dentro do governo, mas o Bolsonaro vai ter que, em algum momento, abrir mão do seu posto Ipiranga. E eu acho que esse momento está chegando. Eu acho que a pandemia catalisou isso. E me assusta muito perceber que o lobo direito do cérebro econômico brasileiro não tem nomes para administrar isso. E esse é o maior problema que o governo tem no pós-pandemia. É o problema da economia, com uma crise fiscal federal gravíssima, uma crise fiscal dos estados e das grandes metrópoles também gravíssima, e sem verba, sem dinheiro, né, e sem planejamento, né? Então, a gente começou a entrar nesse nosso segundo patamar do inferno, né, do ano de 2020. Pois é, Lula, essa questão da economia, eu acho que isso passa muito pela força política que o Bolsonaro pensava que tinha e não teve. Essa força política, ele achava que as pressões das ruas, do seu grupo político, fariam com que eles conseguissem implantar as mudanças que eles queriam na economia, nas questões, na segurança, em todas as áreas. Mas eles não conseguiram. Porque não é desse. O Bolsonaro nunca teve essa maioria, o Bolsonaro nunca foi um agregador político. Eu não acredito em governo de confronto. Eu lembro do Luiz Carlos Santos, foi deputado federal por São Paulo, chegou a ser ministro da articulação política do Fernando Henrique. O Luiz Carlos Santos, político matreiro, era mineiro. Aí eu lembro que o Luiz Carlos Santos dizia que política você não faz contra, você faz a favor. Você não procura um adversário para brigar com ele. Você procura um adversário para procurar algum ponto de encontro para vocês conseguirem avançar, você e o adversário. E ele foi o Fernando Henrique conseguiu aprovar todas aquelas mudanças na ordem econômica da Constituição. Né? Nesse tempo, o Luiz Carlos Santos acho que ainda era líder do governo, se eu não estou enganado. Então, o Bolsonaro faz exatamente o oposto disso. Então, isso para a economia é muito ruim, porque
você não tem uma maioria para aprovar o que você fala que vai aprovar, seja isso bom ou ruim. Eu sei que a questão da Previdência, por exemplo, eles não conseguiram aprovar nada do que eles queriam, a não ser a reforma militar, que só piorou a Previdência. Não melhorou, só piorou. E aí, eu acho que entra a questão, mais um fator agravante, é que o Paulo Guedes padece hoje do mesmo problema que o Bolsonaro, que é o problema de falta de credibilidade em relação ao que dizem. O que eles dizem não se escreve mais, não se confia mais. Isso acontece com o Bolsonaro, principalmente na questão da pandemia, essa obsessão dele pelo negacionismo. E o Paulo Guedes, essas declarações dele sobre privatização, que vem desde o ano passado, era um número maior, aí reduz. Tudo isso, nós sabemos bem, isso são simples jogadas de falando para o mercado, para criar uma falsa expectativa, para um ganhozinho aqui, outro acolá. Isso até tem aí sua margem de perigo aí nessa questão de movimentação, de ações e tudo. O Paulo Guedes é um cara do mercado, ele sabe disso, sabe como jogar aí com o mercado. Isso é perigoso. Mas não há condições, o Bolsonaro não tem condições políticas hoje para privatizar uma grande empresa, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica. Eu não acredito nisso. Não existe. A Caixa Econômica que está aí atuando na distribuição do dinheiro na pandemia, e a Caixa Econômica que vai ser privatizada? Acho que não faz o menor sentido isso. Então, assim, acho que o principal, só encerrando, é que o Paulo Guedes, o que ele fala hoje já não tem importância. E aí, concordando com você, uma mudança no Ministério da Economia, não sei se vai acontecer, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas é sempre um fato político a favor que se pode criar. É o momento em que você pode agregar novos atores, que você pode agradar algum setor da economia, que você pode criar um diálogo com outro setor político que você não está tendo. Então, isso sim, como uma jogada política, porque eu não acredito, o Bolsonaro não tem um projeto político, não sei se ele tem conselheiros que o levem a uma decisão ponderada nesse sentido, assim como ele não está conseguindo escolher um ministro da Educação. Vamos falar a verdade, esse é um cargo que não é difícil de ser escolhido, desde que você tenha bom senso. Pega um bom cientista e coloca lá, pega alguém da máquina de governo que entende da máquina e bota de secretário executivo e toca. Sabe, isso não tem muito segredo não, mas bota uma pessoa que seja um cientista para ter credibilidade da comunidade científica, uma pessoa que conheça em profundidade e tenha o reconhecimento da comunidade acadêmica, que tenha currículos, não somente currículos no papel, mas que tenha uma trajetória de carreira acadêmica. Então, acho que são coisas que levam me levam a concordar com você, que em algum momento uma saída do Guedes que não está conseguindo fazer nada do que ele promete. Isso é uma razão suficiente para que ele viva uma situação de fragilidade, eu creio. Mas não tenho nenhuma informação sobre isso. Não, perfeito. Não, essa discussão ela ainda está no bastidor, ela ainda está nos intestinos, né? Porque ela tem que ser maturada de acordo com os números, né? Bom, eu te agradeço, né? Chegamos a meia hora, na verdade, 33 minutos, né? Aliás, quem está assistindo Dark, como eu, a série, né, sabe que 33 é um número muito cabalístico naquela série, tudo se transforma a cada 33 anos, que por sinal é a idade de Cristo, então chegamos aos 33 minutos aqui de conversa. Te agradeço muito, esse foi o nosso primeiro programa, Sua Excelência, o Fato. Né? A nossa ideia, ainda estamos fazendo a grade, a nossa ideia é estar aqui mais de uma vez por semana, né, discutindo os assuntos do dia, né, eu e o Eumano Silva, né, analisando a conjuntura nacional. Eumano, muito obrigado e se despeça aqui desse público que já foi bem razoável para uma estreia. Olha, Lula, eu que agradeço o convite para participar aqui junto com você dessa iniciativa, que eu acho que é bastante, nesse momento, acho que ela é super interessante, nesse momento que as pessoas estão mais recolhidas e conversando mais mesmo, usando a tecnologia para isso, e acho que a discussão política nesse momento, é o momento para reafirmarmos nossa situação de jornalista, e isso nós fazemos exatamente nesse tom de Sua Excelência, o Fato, e nisso pode contar comigo. Estamos aqui. Maravilha. Eumano, obrigado e até logo. Até logo, obrigado, pessoal.